Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Estamos dando sequência a uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus registrados pelo apóstolo João. João, capítulo 4, do verso 43 a 54. Passados 2 dias, partiu Jesus dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galiléia. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão da Tua palavra, de que ela fale ao nosso coração, que ela nos inspire, anime, que ela nos corrija, nos instrua, nos repreenda, nos encoraje de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem. Ó Deus, Teu povo aqui se encontra diante da Tua palavra e quer ouvir a Tua voz. Pedimos, pois, que Tu nos fales pelo Teu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João, com 2 objetivos. Primeiro, nós queremos aprender mais a respeito da natureza dos milagres que Jesus realizou. O que são esses milagres? Com que objetivo eles foram feitos? Por que eles foram registrados na Bíblia? E segundo, nós queremos aprender mais sobre aquele que fez os milagres, a pessoa de Jesus, porque as duas coisas estão ligadas. Os milagres, eles são chamados de sinais no Evangelho de João, exatamente porque eles apontam para uma realidade além de si próprios. Eles apontam para a pessoa de Cristo e para a obra que ele realizou. Então, o nosso objetivo é exatamente esse: entender mais a respeito dos milagres e daquele a quem ou para quem estes milagres apontam como sinais, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos visto que o alvo dos sinais, dos milagres, é mostrar quem é Jesus, mostrar que Ele é o Filho de Deus, mostrar que Ele é o Messias de Israel, mostrar que Ele é o Salvador do mundo. Nós vimos isso no estudo do primeiro milagre que Jesus realizou. Nós vimos isso no domingo passado. Jesus transforma a água em vinho durante uma festa em Caná da Galiléia. Lá o texto diz, no capítulo 2, que os seus discípulos viram a sua glória, viram a glória de Jesus, o seu poder, a sua majestade, revelados naquele sinal extraordinário que é transformar um elemento em outro. E diz também o texto que os discípulos creram nele. Hoje nós veremos o segundo sinal que Jesus realizou no mesmo lugar. Entre o primeiro sinal e o segundo, ele fez muitos outros milagres em Jerusalém. Mas agora nós estamos diante do segundo milagre que ele fez em Caná da Galiléia. Ele tinha deixado Jerusalém após a festa da Páscoa, tinha atravessado Samaria quando ele encontrou a mulher samaritana à beira de um poço, e depois de 2 dias com os samaritanos, porque os samaritanos creram nele, sem ter visto nenhum milagre, e pediram para ele ficar, depois de 2 dias com os samaritanos, ele vai para Galiléia. É o que nós lemos aí no verso 43. Passados 2 dias, partiu dali
para a Galiléia. Dali é Samaria, onde ele estava com os samaritanos que creram. E a razão por que Jesus vai para a Galiléia está aí no verso 44. Diz que Jesus foi para a Galiléia porque ele testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria honras na sua própria terra. Os galileus, a região da Galiléia, especialmente a cidade de Nazaré, onde Jesus fora criado, não o recebeu como filho de Deus. Viu os milagres que ele realizou, mas eles não creram. Perguntaram: não é esse o filho de José, o carpinteiro? De onde é que vem esses poderes? Então Jesus olha para a Galiléia como sendo aquela região para onde ele precisa ir, porque exatamente lá o seu testemunho não havia sido recebido. E ele vai não para a sua cidade natal, que era Nazaré. Se você olhar no mapa, Nazaré está aqui embaixo. Ele vai para Caná da Galiléia, que fica mais acima. Nazaré é onde ele não tinha sido recebido. Então ele vai lá para Caná, talvez porque lá está a família que deu aquela festa, que está no capítulo 2. Talvez alguns parentes, familiares, gente conhecida. O fato é que Jesus não vai para a sua terra natal, mas ele vai para essa vila de Caná da Galiléia. E diz aí o verso 45 que quando ele chega na Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus fizera em Jerusalém. Como vocês sabem, era costume dos judeus descer a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano para participar das grandes festas dos judeus. E muitos daqueles galileus, ali onde Jesus estava, tinham estado na festa em Jerusalém, onde Jesus estava também, e eles viram os milagres que Jesus fez em Jerusalém. Então, quando Jesus volta para a Galiléia, o pessoal diz: eis o nosso patrício, né? Ele fez muitos milagres lá em Jerusalém. Ele expulsou os que vendiam coisas no templo, usou chicote, ele enfrentou os fariseus. Esse é o nosso patrício, ele é daqui da nossa região. Então o pessoal recebeu Jesus, não é? Impressionado com os milagres que ele tinha feito, e talvez com esse orgulho, né, de ter um galileu com projeção e popularidade nacional já a essa altura. Diz o texto aí que ele foi recebido, no verso 45, pelos galileus. E lemos no verso 46, então, que ali naquela região ele vai para Caná da Galiléia, onde da água ele tinha feito vinho. E lá tem um oficial do rei, diz aí o verso 46. O rei daquela região era o famoso Herodes Antipas, aquele que casou com a mulher do seu irmão e que João Batista depois vai condenar e que vai matar João Batista depois. Ele era o rei daquela região. E ele tinha um oficial que trabalhava para ele. A gente não sabe se era um oficial militar ou se era alguém encarregado dos negócios do rei, mas ali naquela cidade estava esse homem cuja família morava em Cafarnaum, que ficava a 30 quilômetros, e o filho dele estava doente lá. Ele estava em Caná e o filho estava doente em Cafarnaum, a 30 quilômetros, e ele estava se preparando para ir para casa quando ouve dos galileus: Jesus chegou, Jesus de Nazaré, que faz milagres, ele que curou tanta gente em Jerusalém, ele está aqui entre nós. Aí diz então que o homem, verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com Jesus. Esse homem acreditou nos relatos que ele ouviu de que Jesus era capaz de fazer sinais e prodígios. Ele acreditou que Jesus era capaz de curar o seu filho. Então ele vem até Jesus e lhe diz, no verso 47, ele rogou a Jesus que descesse. Por quê? Porque Caná da Galiléia é numa região montanhosa e Cafarnaum é ladeira abaixo no lago, lá à beira do grande lago de Genezaré. Então é descendo, né? Então ele pediu: desce comigo até a minha cidade, vamos, que meu filho está desenganado, ele está doente, está com febre, e os médicos já desenganaram, ele está à morte. Veja aí o final do verso 47. E aí Jesus testa o homem. Jesus diz no verso 48: se porventura não virdes sinais e prodígios,
de modo nenhum crereis. Há um problema aqui na nossa tradução que dá a impressão de que Jesus está falando para o homem, porque o virdes, quem não está acostumado com esse português, o virdes aqui é plural. Jesus está dizendo, se vocês não virem sinais e prodígios, ele não está falando só para o homem não, ele está falando para o homem e para os galileus em geral, como quem diz assim, vocês precisam de sinais e prodígios para crer que eu sou o Filho de Deus, não é? E você é como um deles, não é verdade? Se eu não fizer um milagre aqui grande, você não vai acreditar que eu posso curar seu filho. Jesus está testando que tipo de fé aquele homem tinha, porque Jesus sabia que o fato das pessoas acreditarem que ele era capaz de fazer milagres, não quer dizer que elas acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Assim como muita gente hoje tem uma fé supersticiosa, acredita em Deus, acredita em duende, acredita em fada, acredita em Papai Noel, acredita em destino, em sorte. O povo brasileiro é muito crédulo, é muito místico. Uma pessoa pode ter fé, mas fé na coisa errada. Então Jesus estava testando aquele homem. Se você não vir um sinal e um prodígio, você não vai crer, não é? Vocês, está falando para ele e para os galileus que o tinham recebido. Mas a resposta do homem, no verso 49, convenceu Jesus de que ele estava pronto para crer. Ele diz assim, o homem nem responde Jesus, ele diz, Senhor, desce antes que meu filho morra. A resposta do homem convence Jesus de que a sua fé não era uma fé mística, uma fé crédula, que está disposto a acreditar em qualquer coisa, mas o homem estava disposto a confiar em Jesus. E Jesus então, verso 50, diz, vai, teu filho vive. Isso aqui não é uma profecia, dizendo, teu filho vai viver e vai melhorar, mas aqui é uma palavra de cura, é uma palavra de autoridade, é uma palavra de poder. Naquela hora, quando Jesus disse, teu filho vive, a 30 quilômetros, o menino começou a ficar bom, a 30 quilômetros, teu filho vive, 30 quilômetros, o menino começou a ficar bom. O homem não viu isso, o pai não viu, mas diz aqui, final do verso 50, e isso é fé. O homem creu na palavra de Jesus, ele não viu o filho curado, mas ele creu na palavra de Jesus e partiu. Aqui você tem a natureza do que é a fé verdadeira. Ela se apoia na palavra e ela obedece mesmo sem ver. É isso que é fé. E o homem então creu e partiu. E a misericórdia de Deus é tão grande que deu a ele algumas confirmações. Veja, no verso 51 diz que ele já descia, e isso aqui já é no dia seguinte, porque são 30 quilômetros, não é? E o texto nos diz que ele levou um dia, isso aqui já era no dia seguinte, ele foi andando 30 quilômetros, era comum naquela época, né? Não sei se ele varou à noite, ou então se ele começou a andar, parou numa estalagem no caminho, no dia seguinte ele começou, mas no dia seguinte, chegando perto da cidade, os seus servos vieram ao seu encontro dizendo, o teu filho vive, teu filho está vivo. Aí no verso 52, não é que ele não cria, mas é que a fé precisa de confirmação. Ele perguntou, a que horas ele ficou bom? Aí os servos disseram, 1h, que é a 7ª hora, né? No calendário judaico, 1h. Aí o homem se lembrou que foi exatamente naquela hora, no dia anterior, que Jesus tinha dito, teu filho vive. Ele ainda não tinha visto o filho, né? Mas Deus já foi dando confirmações. Então na hora ele ligou, disse, foi exatamente na hora que Jesus disse, teu filho vive. E com isso, veja o verso 53, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu, ele e toda a sua casa. Ele já cria, mas creu. Ele já tinha fé, mas creu.
que no Evangelho de João, fé nunca é uma coisa estática, mas fé é alguma coisa que se desenvolve, que cresce, que se fortalece, que se aperfeiçoa, que se aprofunda, que precisa ser amadurecida. Aquilo que começou com uma fé, ouvindo a história de um milagre, eis aqui Jesus de Nazaré, que lá em Jerusalém fez tanto milagre, a sua fé se apegou àquilo, agora ela se torna numa fé robusta, que não precisa ver sinal e prodígio, que é baseada na palavra de Deus apenas. E creu não somente ele, mas toda a sua família. Ele dá testemunho à sua mulher, aos seus filhos, aos seus parentes, do que é que aconteceu, e a palavra dele leva aquelas outras pessoas a crerem exatamente como ele creu. Exatamente como ele creu. E termina o relato no verso 54, dizendo que este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Sempre lembrando que é o segundo em Caná da Galileia e que no meio ele tinha feito aqueles milagres em Jerusalém. Há 2 pontos aqui na passagem, queridos, que João desejou passar para os seus leitores e que já toquei neles. O primeiro é a divindade de Cristo e o segundo, a natureza da fé. Vamos começar com a divindade de Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho de João. É mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é aquele enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, o esperado de Israel. E uma das maneiras do Evangelho mostrar isso é registrar os sinais e prodígios que Jesus fez e que apontam, sem sombra de dúvida, para o seu poder e a sua divindade. No primeiro milagre, o poder de Jesus e a sua divindade são mostrados pela capacidade que ele tem de alterar a natureza. Ele muda um elemento no outro, ele transforma a água em vinho. Só Deus pode fazer isso. E agora ele faz um milagre à distância, só com a palavra dele, só com a palavra dele. No Antigo Testamento, só Deus fazia isso. Haja luz e houve luz. Surjam as estrelas no firmamento. Só Deus faz isso pela palavra. Na época de Jesus, havia muitos curandeiros que usavam amuletos, poções, loções, objetos, emplastros, e esses curandeiros eles tinham que estar presentes, manipular estas coisas, aplicar no paciente, pronunciar palavras mágicas. O que Jesus está fazendo aqui é completamente inédito para aquele povo. Ele cura a 30 quilômetros de distância, só pela palavra: teu filho vive. Isso aponta para Jesus como sendo Deus, porque só Deus, pela palavra, comanda a realidade do universo. Só Deus pode fazer isso. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, há o registro de pelo menos mais 3 ocasiões em que Jesus exercitou o seu poder só pela palavra. Uma foi quando ele curou os 10 leprosos. Os leprosos chegaram de longe, não é? Que não podia chegar perto, a lei proibia que um leproso se aproximasse de uma pessoa sã, talvez uma distância em que se podia ouvir a voz, e gritaram: salva-nos, salva-nos. Jesus diz: vão se mostrar ao sacerdote. E quando eles iam a caminho, ficaram curados, só pela palavra. Há também o caso da filha da mulher cananita, que vai procurar Jesus, aquela que disse: os cães comem das migalhas que caem da mesa, e Jesus diz: vai, teu filho vive. E ela volta para sua casa e chega lá, o filho está vivo também. Há um outro relato parecido com esse, em que Jesus cura o servo de um centurião, um militar, que tinha 100 homens ao seu cuidado, também à distância. Isso tudo aponta para a divindade de Cristo, que Ele era o próprio Deus entre nós. É isso que João deseja mostrar aqui. Mas o segundo ponto é a natureza da fé. Um dos temas principais do Evangelho de João, uma das ênfases dele, é que a fé verdadeira, ela não precisa ver alguma coisa para exercer o seu poder. O episódio que mais ilustra isso é o episódio de Tomé. No final desse livro, Jesus ressuscita e aparece aos discípulos. Tomé não estava presente, vocês lembram disso?
E aí os discípulos dizem: o Senhor apareceu, Ele apareceu, Ele está vivo. Qual foi a resposta de Tomé? Se eu não colocar o meu dedo nas suas feridas e no lado, de maneira nenhuma crerei. Aí da próxima vez que Jesus aparece, Tomé está ali, e quando Tomé vê Jesus, ele cai aos pés de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Qual foi a resposta de Jesus? Porque me viste, creste? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Esse é um dos temas do Evangelho de João. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E é esse tema que nós encontramos aqui, a verdadeira fé. Nós não estamos dizendo com isso que no Evangelho de João há um desprezo pelos milagres. Não é verdade, porque, como eu disse, o Evangelho ele é organizado em torno de 7 milagres que Jesus fez. Os milagres eram sinais que apontavam para a divindade de Cristo. Mas ao mesmo tempo em que Deus, através de Cristo, fez estes milagres para que as pessoas crescem, uma bênção é pronunciada sobre aqueles que creram, mesmo sem estes sinais, mesmo sem estes milagres. A ponto da gente poder dizer aqui que há no texto um contraste sutil aqui, entre, primeiro, os judeus de Jerusalém, que não receberam Jesus. Os judeus de Jerusalém foram incrédulos, eles viram os milagres que Jesus fez e eles não creram e expulsaram Jesus de lá, queriam matá-lo. Há os galileus que viram os milagres, mas queriam ver mais milagres, a ponto de Jesus dizer: vocês precisam ver milagres para crer, não é? Eles viram, mas queriam mais. É o pessoal crédulo, né? que vive, que se move no sobrenatural. Se não tiver sobrenatural, então não tem Deus. É o pessoal que quer ver milagre o tempo todo, eram os galileus. E tem esse homem que creu sem ter visto nada. E quem é o herói da história? Exatamente ele. Exatamente ele. Ele ouve a declaração de Jesus, parte, vai embora. Deus confirma através da palavra dos servos e ele crê, e toda a sua casa. Essa é a fé verdadeira, madura. É isso que João deseja demonstrar, queridos. A verdadeira natureza da fé. Agora note que essa fé, ela se desenvolve, ela começa tendo ouvido os relatos, e ela a princípio é imperfeita, porque ela pensou, o homem pensou que Jesus tinha que estar presente, tanto é que ele diz: venha comigo, vamos fazer essa viagem de 30 quilômetros até Cafarnaum, e chegando lá o Senhor vai curar meu filho, né? Quer dizer que ele ainda não tinha compreendido quem era Jesus, mas cria, embora não tivesse uma compreensão perfeita. Jesus então diz: vai, teu filho vive. Aí a fé já progride, porque ele, mesmo sem a presença de Jesus e sem ter visto nenhum milagre, ele crê e parte. No caminho, a sua fé é confirmada quando os servos chegam e dizem: olha, ontem, nesse horário, teu filho ficou bom. E ele crê. Você percebe que a fé vai passando de um estágio para o outro, vai num crescendo. O que é que isso tudo tem a ver conosco? Eu quero terminar com algumas aplicações para nós hoje. Primeiro, queridos, nós não temos Jesus hoje em pessoa no nosso meio, realizando sinais e prodígios. Você não vai ouvir alguma pessoa chegar e dizer: olha, Jesus está vindo de São Paulo para Goiânia, e lá em São Paulo ele fez um monte de milagre, muita coisa, vamos ver Jesus. Nós não temos isso. Ele não está mais entre nós em pessoa, fazendo sinais e prodígios, mas o registro do que ele fez está aqui nesse livro. Deus pede que você creia nisso aqui. Deus pede que você creia nos milagres que aqui estão registrados. Os evangelhos nos desafiam a crer em Jesus, como se Ele estivesse diante de nós fazendo estes sinais e prodígios. Os evangelhos nos chamam a crer no testemunho que eles dão a respeito de Jesus, que é o Filho de Deus. Ou seja, o que Deus espera hoje é que você creia baseado na palavra. Os únicos milagres em que você tem a obrigação de crer para se tornar um cristão são esses que estão registrados aqui.
Eu sei que Deus pode fazer sinais e prodígios nos dias de hoje, se Ele quiser, mas estes sinais e prodígios não têm nenhuma relevância para a minha salvação. Eu não preciso crer neles para ser salvo. Se alguém chegar para mim e dizer: minha tia foi curada por uma palavra de oração, ou fulano foi curado de câncer por uma palavra de oração, se aconteceu ou não, isso não vai ter relevância para a minha salvação. Mas se você não crer nesses milagres da Bíblia, você não pode ser cristão. Você não pode. O que Deus nos dá para que nós creiamos é esse registro aqui. A maioria de nós nunca verá um sinal e um prodígio, tipo assim, um aleijado sendo curado, Jesus curando a 30 quilômetros de distância, uma maravilha extraordinária. A grande maioria de nós nunca viu ou verá isso, porque hoje, completado o tempo de Jesus aqui nesse mundo, Deus requer que nós creiamos com base na sua palavra. E queridos, nem sempre isso é fácil, porque como nós já vimos aqui, a fé, ela passa por diferentes etapas. A fé questiona, a fé precisa de confirmação, ela às vezes é imperfeita no seu conhecimento, é um aprendizado a vida toda. Ela começa forte o suficiente para obter a vida eterna, porque sem crer nós não podemos ter a vida eterna, mas durante a nossa vida, já crentes, já salvos, ela passa por diferentes processos, etapas. Deus vai amadurecendo e vai aperfeiçoando. Quantas vezes em nossa vida nós já oramos dizendo: Deus, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Ou Deus, eu creio, mas eu não consigo compreender. Deus, eu creio, mas tem hora que eu duvido, tem hora que eu vacilo, tem hora que eu questiono. Gente, a fé verdadeira, ela questiona. A fé verdadeira, ela pergunta. A fé verdadeira vacila. A fé verdadeira precisa de confirmação. É uma caminhada que nós temos até o dia da nossa morte, quando então, depois, a fé já não será mais necessária, porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E depois da morte nós estaremos na presença daquilo que nós esperamos, e a fé não será mais precisa. Mas há um último ponto aqui que eu queria trazer em conclusão, é que 3 vezes aqui na passagem aparece a expressão: teu filho vive, teu filho vive, teu filho vive. E é curioso que logo em seguida, no capítulo 5 e no capítulo 6, João registra um sermão de Jesus sobre a vida eterna que vem mediante a fé. Só para citar um versículo, no capítulo 5, no verso 24, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse milagre acontecido em Caná da Galileia, em que o homem creu e o filho viveu, é uma figura, é um símbolo da vida eterna. Deus quer nos conceder muito mais do que a vida física que Ele restaurou na vida daquele menino, mas a vida eterna. E como é que essa vida eterna nos chega? Da mesma forma que chegou para aquele menino. O pai creu e obedeceu, e o filho viveu. Se você crer na palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos pecados, e se você obedece a Deus, se sujeitando a esse Cristo Salvador, você tem a vida eterna da mesma forma que aquele moço foi curado, porque é o mesmo Deus, é o mesmo princípio. A vida eterna nos é dada mediante a fé em Cristo, ainda que nós não o vejamos, ainda que nós não o toquemos ou ouçamos com estes ouvidos. É assim que a vida eterna nos vem. E eu queria nesta manhã terminar com isso. Você tem a vida eterna. Você crê no Senhor Jesus como Filho de Deus, você crê nisso. A sua fé se baseia na palavra de Deus, e você a toma como base da sua existência e da sua confiança, porque se você crê nesse relato, a única
resposta que você pode dar é se curvar diante de Jesus Cristo e dizer: meu Senhor e meu Deus, eu quero viver nesse mundo para te agradar e para te servir. Me ensina a ser o teu discípulo, fortalece a minha fé, me ajuda a te glorificar aqui nesse mundo. Que esse seja o seu desejo e a sua vontade, porque essa é a razão pela qual nós existimos, para honrar e servir o nosso Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor, aqui nessa manhã há pessoas que estão lutando no seu coração para crer. Eu quero pedir por elas que, como o Senhor fortaleceu a fé daquele homem, mesmo que o Senhor testou no início, eu quero pedir também que o Senhor fortaleça a fé. Eu quero pedir, Senhor, que a fé seja pura, que ela não seja misturada com misticismo e superstição. Eu sei que há pessoas que dependem tanto de experiências, mas, Senhor, que a sua fé esteja baseada na rocha, que é a palavra, que não muda. Nos ajuda a crer de verdade e viver nesse mundo para a honra e glória do Senhor Jesus. É o que nós pedimos nesta manhã, por amor do seu nome. Amém.